Nosso grupo, ele vai apresentar sobre a fibrose cística e eu sou a Ana. Eu sou o Marcelo. Eu sou a Mariana. Eu sou a Nínive. Eu sou a Rafaela. Eu sou o Ashley. Bom, vou falar com vocês sobre o histórico da fibrose cística. Bom, eu vou iniciar falando a respeito, né, do histórico, e as informações que a gente tem, elas foram progressivamente conhecidas a partir do século XX. O que se tinha conhecimento na Idade Média era a respeito de algum tipo de sintoma que fazia referência a uma patologia sobre a pele salgada do paciente, que era comentado até mesmo em alguns tipos de cantigas de folclore suíço. É o que se dizia a respeito dos recém-nascidos, que se devia a algum tipo de feitiçaria ou mau agouro. A gente vê aqui no slide uma cantiga, né, do folclore suíço, como eu mesmo disse, da criança que logo morreria, que a sujeira na testa seria o gosto salgado que tinha quando a pessoa beijou. Ou seja, não se tinha muita explicação, não sabia-se muito porquê, e acabava se devendo a especulações apenas. Bom, a primeira menção que a gente tem de fato de características consistentes de pacientes que foram surgindo a partir da própria denominação conferida pela patologia foi pelo médico, né, o patologista Karl Landsteiner, em 1905, quando ele descreveu a doença como fibrose cística do pâncreas, que é uma enfermidade do pâncreas exócrino, mas que não envolvia as ilhotas de Langerhans. Foi o Landsteiner que realizou a primeira descrição anatopatológica da fibrose cística em recém-nascidos, a partir do 5º dia de vida, a partir do ilho meconial. Aqui a gente tem uma foto, né, do Karl Landsteiner, né? Ele era médico e... Bom, em 1935, o Guido Falcone, que era um pediatra, ele foi um dos colaboradores que descreveram o caso de uma criança com uma síndrome celíaca com alterações pancreáticas. E que, diferente de uma síndrome celíaca, de fato, típica, né, apresentava sintomas tanto pulmonares quanto intestinais. Seguido disso, logo, em 1938, a gente teve uma contribuição muitíssimo importante da pediatra, a Dorothy Anderson, que ela formulou uma das hipóteses, né, da etiologia da doença. Ela associou definitivamente as lesões pancreáticas às lesões pulmonares no enfermo, indicando o ilho meconial como a manifestação mais precoce da doença nos pacientes. Assim, a Dorothy Anderson, ela consolidou de uma vez a fibrose cística, que era de fato uma patologia clínica, que atingia diversos sistemas, né, que a gente chama de multissistêmica, como uma incidência também familiar significativa. E propôs, então, uma padronização no tratamento da fibrose cística, que é visto até hoje. Depois a gente vai dar uma olhadinha nisso também. Tornando a doença conhecida em todos os países da língua inglesa. Essa é, sem dúvida, uma publicação considerada um marco no estudo da fibrose cística e um orgulho, sem dúvida, para todas as mulheres, né? Tanto as cientistas como as não. Aqui. Em 1958, surge a técnica do diagnóstico através da dosagem de cloro no suor. Ela é chamada de iontoforese quantitativa por pilocarpina. Esse nome diferente foi desenvolvido
por 2 cientistas, o Gibson e Cook, e o procedimento de iontoforese pela pilocarpina deve ser realizada de forma bem meticulosa para evitar resultados falso negativos ou falso positivos. Por motivos técnicos, o teste é usualmente realizado somente após o 2º mês de vida, mesmo quando há uma forte suspeita clínica, para haver garantias desse teste funcionar, apesar de situações em que haja urgência do resultado. Em 85, outro marco importantíssimo dentro das descobertas da fibrose cística foi a primeira indicação da presença do gene da fibrose cística no cromossomo 7. Próximo disso, em 89, foi descoberto o gene que, quando mutado, causava a fibrose cística e o defeito produzido pelo gene CFTR. Com base em pesquisas realizadas pelo mapeamento genético, o gene responsável pela fibrose cística foi clonado. Logo, tornou-se muito claro que o produto, a proteína CFTR, era de fato um canal de cloro defeituoso localizado na membrana apical do epitélio. E com isso, né, conto para vocês que foram os fatos históricos mais importantes no mundo da fibrose cística. No Brasil, eu trago para vocês que em 2001 foi implantada no Programa Nacional de Triagem Neonatal a inserção da fibrose cística, né, como um dos fatores inclusos, né, na fase 3, assim como na fase 1, os testes de fenilcetonúria, de hipotireoidismo congênito, na fase 2 de doença falciforme, aí na fase 3 foi colocada da fibrose cística como um marco, né, e na fase 4 a gente tem de hiperplasia adrenal congênita e de deficiência biotinidase. Agora eu venho trazer para vocês a incidência global da fibrose cística. Vamos lá. A fibrose cística, ela é uma doença genética autossômica recessiva, mais frequente em populações de origem caucasianas. Os fatores de incidência são principalmente região de nascimento, né, e etnia, como eu disse, né, a origem caucasiana. A Lancet, né, lançou em 2009 que a fibrose cística era mais comum em populações de descendência do norte da Europa, sendo um caso de fibrose cística em cada 3 mil nascimentos, e que era uma das doenças mais comuns entre a população branca. Já na África e na Ásia, era mais incomum, sendo, por exemplo, no Japão, um caso em cada 350 mil nascimentos. Nos Estados Unidos, nós vemos que, em americanos brancos, nós encontramos um nascimento em cada 3 mil, em latino-americanos é mais incomum, um em cada 4 mil a 10 mil nascimentos, em afro-americanos, um em cada 15 mil a 20 mil nascimentos. A fibrose cística afeta cerca de 70 mil pessoas em todo o mundo. E apesar de ser classicamente conhecida como uma doença letal, que muitas vezes impedia que os seus portadores chegassem à vida adulta, muitos avanços ocorridos nas últimas décadas vêm mudando drasticamente essa realidade para muito melhor, né? Aqui eu trago um mapa, né, do que eu comentei agora há pouco, da incidência no globo, né, de nascimentos e proporções, tudo mais. A partir daqui, eu trago para vocês a incidência, né, por local, onde você vê que, através dos país e população, né, um em cada... em tantos nascimentos, né, com menos incidência em determinados lugares. E a partir daqui, eu mostro para vocês a incidência no Registro Brasileiro de Fibrose Cística de 2017, mostrando a distribuição de pacientes segundo o estado de nascimento. Aqui a gente vê a maior concentração, obviamente, talvez levando em consideração também a maior concentração de número da população em São Paulo, com 25%, né, desses casos concentrados. Em segundo lugar, em Minas Gerais, em terceiro, Rio Grande do Sul.
E os estados que menos ocupam incidência seriam Roraima, com menor incidência, Amapá e o Acre. Aqui, a distribuição de pacientes quanto ao sexo e raça. Aqui, nós vemos, em relação ao sexo, né, masculino e feminino, nós não vemos uma grande discrepância, vemos que a porcentagem masculino é um pouco maior apenas que feminino, e que a cor né, cor, raça, né, já é um fator que, de fato, se diferencia de uma forma um pouco mais gritante, onde a gente vê que a cor branca predomina mais os casos de fibrose cística. A distribuição de pacientes em relação à idade atual, onde a gente vê grandes casos numa idade precoce, né, de nascimento, até mais ou menos os 20 anos encontramos vários casos, e a partir daí a gente começa a ver os casos decaindo, pois é uma doença, por ser uma doença multissistêmica, uma doença que não tem cura, uma doença de forma difícil de conciliar tratamentos, as taxas vão caindo pela complicação dos cuidados que ela demanda. É isso. O gene da fibrose cística, como a menina falou, está localizado no cromossomo 7. Ele transcreve 27 exons, que serão traduzidos em 1480 aminoácidos, e a proteína purificada forma um canal iônico permeável ao cloro. A fibrose cística é uma doença genética monogênica, com padrão de hereditariedade autossômico recessivo, resultado da mutação do gene da fibrose cística, ocasionando a disfunção da síntese da proteína reguladora da condutância transmembrana da fibrose cística. Existem 6 classes de mutações possíveis para o gene da fibrose cística, que correspondem a um espectro de mais de 2.000 mutações possíveis. E essas mutações elas são classificadas de acordo pelos mecanismos pelos quais elas interrompem a função da proteína. As mutações de classe 1 inibem a síntese da proteína estável por criar um códon de terminação prematuro, gerando uma mutação nonsense, ou deslocando a fase de leitura ou alterando o padrão de splicing. As mutações classe 2, elas afetam o processamento da proteína. Então, a ausência da síntese adequada da proteína, nesses casos da classe 1 e 2, geram proteínas truncadas, que são geralmente instáveis, e vão ser reconhecidas pelas chaperonas do retículo endoplasmático e vão ser degradadas rapidamente. Então, os pacientes que possuem essas classes de mutação, a proteína nem chega até a membrana celular. As mutações de classe 3, elas interferem na interação da proteína com o ATP intracelular, então isso vai afetar na regulação da abertura do canal de cloreto. E as mutações de classe 4 afetam a translocação do cloro pelo canal, seja por um defeito na condutância ou a abertura do canal alterada. Isso vai gerar um fluxo reduzido de cloro para fora da célula. As mutações de classe 5, elas produzem um número reduzido de proteínas da fibrose cística, e as mutações de classe 6 geram proteínas que são instáveis na membrana celular, então elas são degradadas precocemente. A mutação mais frequente é a F580, que ela consiste na deleção de 3 pares de base do exon 10, resultando na perda do aminoácido fenilalanina da posição 508 da proteína. E isso vai gerar um dobramento incorreto, que vai gerar uma proteína instável que vai ser degradada. Então, ela é uma mutação classe 2. E essa mutação, ela está presente em 66% dos alelos mutados em pacientes afetados pela fibrose cística. Tá.
As mutações também, elas podem ser classificadas de acordo com a intensidade das manifestações que elas podem gerar. Então, mutações com ausência de proteína CFTR funcional na membrana, elas são mais graves, que são as classes 1, 2 e 3. Elas estão associadas com a insuficiência pancreática, início precoce dos sintomas, altos níveis de cloro no suor e infertilidade masculina. Já as mutações intermediárias, que são as da classe 4, 5 e 6, elas têm um efeito mais sutil na síntese ou na função da proteína. Então, você tem proteína funcional na membrana. Então, elas estão relacionadas com insuficiência pancreática, diagnóstico tardio, baixos níveis de cloro no suor e dano pulmonar intermediário. O fenótipo da fibrose cística ele é muito heterogêneo, não só devido ao fato de existir uma elevada números de genótipos possíveis, mas também porque indivíduos que apresentam a mesma mutação, eles podem apresentar diferença nas manifestações clínicas. Isso devido aos genes modificadores, que são genes que modulam a gravidade clínica da fibrose cística, e também por efeitos ambientais, no caso, atraso no diagnóstico, disponibilidade e adesão ao tratamento e exposição prolongada aos poluentes do ar. Então, esses 3 fatores, as mutações, os genes modificadores e o ambiente, eles atuam regulando a gravidade da fibrose cística de paciente para paciente. Vou começar falando um pouco sobre as membranas biológicas. Elas são compostas por lipídios, proteínas e carboidratos. Vou falar um pouquinho de cada um deles. Os lipídios eles formam uma bicamada, que é a estrutura básica das membranas. E os lipídios, quando estão em meio aquoso, eles espontaneamente formam agregados. Esses agregados são formados de tal forma que as regiões hidrofóbicas dos lipídios, elas interagem entre si e não interagem com a água. Porque quando ocorre a interação entre essas regiões hidrofóbicas com a água, é necessária uma grande organização das moléculas de água para poder estabilizar essa estrutura. Essa grande organização, ela forma tipo uma gaiola, aprisionando essas moléculas de água. Quando você organiza os lipídios de tal forma que não ocorra o contato com a água, essas moléculas de água ficam livres e, com isso, aumenta a entropia do sistema, mesmo que você diminua a entropia para organizar os lipídios. O ganho é muito maior. Os agregados podem ser micelas, bicamada ou vesículas, dependendo da natureza dos lipídios. Se o lipídio tiver o formato cônico, ele vai formar uma micela. Se ele tiver o formato cilíndrico, ele vai formar uma bicamada. E se essa bicamada se dobrar sobre ela mesma, ela vai formar uma vesícula. A parte proteica da membrana, nós podemos dividi-la em periféricas e integrais. As periféricas, elas não estão aderidas na membrana, nem ligadas a elas por ligação covalente. Elas estão ligadas por ligações iônicas e pontos de hidrogênio. As proteínas integrais, elas podem ser do tipo transmembrânicas, com uma ou mais alfa-hélice transmembrana. Elas podem ser integrais de membrana, elas não atravessam a membrana, e elas podem ser ancoradas à membrana, que elas estão ligadas à membrana por ligação covalente. Esse gráfico de hidropatia, ele é útil para localizar possíveis segmentos de alfa-hélice em uma cadeia polipeptídica que atravessa a membrana, que atravessa a bicamada. Esses pontos positivos, essas áreas positivas do gráfico, essas são áreas hidrofóbicas. Se essas áreas hidrofóbicas tiverem uma sequência de aminoácidos entre 20 e 25 aminoácidos, é possível que ela seja uma alfa-hélice transmembrânica. Não quer dizer que ela seja, mas é possível. Um outro componente são os carboidratos. Eles estão presentes
né, nas membranas na forma de glicoproteínas e glicolipídios. Esses componentes que eu acabei de citar, eles são distribuídos de forma, são distribuídos de diferentes formas, tanto na composição quanto no tipo, dependendo do tipo celular, da célula, da organela. E a disposição é assimétrica até mesmo entre as camadas da bicamada. Alguns compostos são mais presentes na camada externa e outros na camada interna. Algumas funções da membrana, ela define os limites celulares e controla o tráfego molecular. Por esses limites, elas dividem as células em compartimentos, elas organizam sequências de reações complexas e atuam na recepção de sinais e na transformação de energia. Essas propriedades agora, elas são comuns a todas as membranas biológicas. As membranas biológicas, elas têm permeabilidade seletiva, como nós podemos ver aqui, moléculas hidrofóbicas são permeáveis em membrana, moléculas pequenas polares não carregadas, elas são pouco permeáveis, mas ainda permeiam a membrana. Grandes moléculas polares não carregadas, elas não permeiam a membrana. E os íons também não permeiam a membrana. Para que esses compostos sejam transportados, para que ocorra a passagem desses solutos, desses componentes, é necessário transportadores. Até mesmo para que a passagem seja satisfatória desses componentes, são utilizados transportadores. Esse autosselamento da membrana é o que ocorre é o dobramento que ocorre na bicamada para que forme a vesícula. Aqui podemos ver que tem uma área dos lipídios, uma área hidrofóbica dos lipídios, que ficaria exposta se tivesse em contato com a água. Essa área exposta, ela diminui a entropia. Como eu havia dito, as moléculas de água vão se organizar numa camada de água ordenada para poder organizar essa região aqui, em contato com a parte hidrofóbica dos lipídios. E dessa forma, o dobramento é muito útil, pois é vantajoso energeticamente falando. Além disso, as membranas têm de 5 a 8 nanômetros, isso equivale de 50 a 80 angstroms de espessura, quando proteínas protuberantes são incluídas em ambos os lados. Isso aqui é interessante nessa parte. Cada aminoácido tem aproximadamente 3,4, 3,5 angstroms de comprimento na alfa-hélice. Então, se você tem 20 aminoácidos formando uma alfa-hélice, onde cada um tem 3,5 nanômetros, 3,5 angstroms, no final das contas, você vai ter uma alfa-hélice de mais ou menos 60, 70 angstroms, que é suficiente para atravessar a membrana. Uma outra característica em comum às membranas é a presença da estrutura trilaminar quando vista no microscópio eletrônico. Aqui podemos ver essa estrutura trilaminar. Temos aqui a parte polar da membrana. Temos aqui a parte apolar da membrana. Que é essa parte branca aqui, a parte apolar, e a parte polar é a região escura. E a membrana ela segue o modelo do mosaico fluido.
os transportes solutos através da membrana, tendo o transporte passivo, que é a favor do gradiente de concentração ou do gradiente eletroquímico, e energia. Dentre esses transportes, nós temos a difusão simples, que é a passagem de solutos apolares através da membrana. Ele não é mediado, ele é direto através da membrana. Tendo a difusão facilitada, ela é mediada por um transportador. Ela transporta solutos polares e iônicos. Como eu disse, ele é mediado por um carreador, no caso, que são sinônimos. Também pode ocorrer o transporte iônico mediado por ionófilos, também a favor do gradiente de concentração. Esses ionófilos são peptídeos anfifíricos que mascaram a carga dos íons e os permite difundir através da membrana. Isso permite a difusão através da membrana a favor do seu gradiente de concentração, portanto, transporte passivo. Os canais iônicos são semelhantes aos transportadores, ou carreador, mas não são iguais. Eles transportam somente íons a favor do seu gradiente de concentração também. Aqui eu vou falar diferenças entre os transportadores e os canais. Uma diferença é a velocidade do fluxo. E nos canais, a velocidade se aproxima ao valor máximo teórico para difusão irrestrita, como se não tivesse nada ali impedindo esse fluxo. Além disso, os canais eles não são saturáveis. E eles são abertos em resposta a algum evento celular. Por exemplo, como a despolarização, a diferença podem ser aqui no caso, né? Podem ser voltagem dependentes, podem ser impedância dependentes. Aqui no caso é um canal vazante, ele fica aberto o tempo todo e ocorre a passagem a favor do seu gradiente, a favor do gradiente de concentração do soluto, que é permeável, porque esses canais são seletivos. E dessa forma, esse canal, sendo um canal vazante, o soluto permeável vai atravessar esse canal. Aqui nós temos um esquema que mostra como o transportador ele diminui a energia de ativação da difusão através da membrana. Como ele facilita? O que ele faz como eu havia dito, o transportador ele vai interagir com o soluto. Essas múltiplas interações fracas entre o soluto e o transportador, ele vai gerar uma diminuição na energia de ativação. De que forma? Essas interações, a energia livre liberada nessas interações são utilizadas para remover essas moléculas de água. Essa remoção é necessária para que o soluto atravesse a membrana. Acho que eu me confundi algumas. Devo ter me confundido soluto e solvente. Se eu me confundi, me desculpe. Vou falar agora do transporte ativo. Ele é contra o gradiente de concentração, com gasto de energia, e são solutos polares. Aqui no passivo, no caso da difusão simples, eram solutos apolares, nos demais solutos polares ou iônicos. No transporte ativo primário, nesse caso aqui, nós temos a hidrólise do ATP fornecendo a energia necessária para que ocorra o transporte o transporte de solutos polares contra o seu gradiente de concentração. No caso desse transportador, no caso que faz esse transporte, são os transportadores ABC.
No transporte secundário, nós teremos o movimento de uma substância contra o seu gradiente de concentração, no caso S2. Ele ocorre acoplado ao fluxo de outra substância que se move a favor do seu gradiente de concentração, o seu gradiente eletroquímico, no caso S1. S1 está movendo a favor do gradiente de concentração e S2 está movendo contra o gradiente de concentração. No entanto, esse transporte está sendo acoplado e a energia fornecida, a energia liberada do transporte de S1 propicia o transporte de S2. Mas para que ocorra esse transporte, é necessário que tenha um transporte ativo primário, mantendo essa diferença de concentração. Que chegaria a um ponto em que S1, esse transporte continuaria ocorrendo. Se não tivesse essa bomba aqui, esse transportador ativo primário, chegaria uma hora que o potencial eletroquímico gerado pelo transporte de S1 não seria suficiente para carregar, para transportar o S2. Um tipo de proteína que faz esse transporte secundário é o simportador sódio potássio cloreto. Esses transportadores, os transportes podem ser divididos em 3 classes. Essas classes não levam em conta se é um transporte ativo ou passivo. Que pode ser o uniporte, apenas uma direção, um único soluto em um soluto em uma única direção. No cotransporte, nós temos 2 solutos em direções iguais, no mesmo sentido. No caso, é o simporte. E o antiporte, que cada um vai para um sentido diferente, uma direção diferente. Uma classe importante de transportadores são os transportadores ABC. Eles constituem a maior família de proteínas de transporte de membrana dos seres humanos, inclui ao menos 40 membros. Cada um de seus membros contém 2 domínios ATPases altamente conservados, ou cacetes de ligação ao ATP, na fase citosólica da membrana. Possuem diferentes subfamílias, com diferentes funcionamentos. Algumas são bombas que hidrolisam o ATP e assim fornecem energia para o transporte do soluto. Uma subfamília ABCB ou MDR. Ela está ligada à resistência a múltiplas drogas, também está ligada à resistência de alguns tumores aos quimioterápicos. São tipos de ATPases e transportadores primários. Algumas outras podem hidrolisar o ATP, mas não acoplam a energia liberada para o transporte ativo. Exemplo disso o exemplo desse que faz esse tipo de ação são a subfamília ABCA ou ABC1. Ela medeia o efluxo de fosfolipídios e colesterol. Em outros casos, o ATP regula as proteínas ABC, que funcionam como canais iônicos, reguladores de canais iônicos ou transportadores, como as subfamílias ABCC ou MRP, CF/CFTR. Essa CFTR temos interesse nela. Vamos dar uma olhada nela. A CFTR é um regulador de condutância transmembrana da fibrose cística.
é uma glicoproteína de 170 kilodaltons, presente na membrana apical de muitas células epiteliais, por exemplo, nos pulmões, no pâncreas, no intestino, no trato reprodutivo. São 2 domínios integrais de membrana, MSD1 e MSD2, cada um com 6 hélices transmembranas e 2 domínios de ligação a nucleotídeo, é o NBD1 e o NBD2, eles são comuns às outras proteínas ABC, e tem um grande domínio regulatório citoplasmático, que não ocorre nos outros transportadores ABC. A proteína CFTR ela funciona como um canal de cloreto de baixa condutância e também funciona como um regulador de canais iônicos. Ela é duplamente regulada pelo ATP, como havia dito que ela é regulada. O que ocorre é que se o domínio regulatório estiver fosforilado, mas os domínios NBD não estiverem ligados ao ATP, ela estará fechada. Se o domínio regulatório não estiver fosforilado, esse domínio não fosforilado ele vai se ligar ao domínio NBD, impedindo que o ATP se ligue. Quando o domínio regulatório está fosforilado e temos moléculas de ATP ligados aos domínios NBD1 e NBD2, o canal estará aberto, até que o ATP seja hidrolisado e assim ele se feche novamente. Aqui, só para concluir o nosso raciocínio, vamos ver aqui o que ocorre numa glândula sudorípara écrina. Na membrana basal das células do glomérulo, um sim portador do tipo sódio, potássio, cloreto promove a captação de cloreto. E o cloreto ele é captado na membrana basolateral por esse sim portador. Ele vai sair na membrana apical pela proteína CFTR. A partir dessa saída, esse movimento de carga gera uma diferença gera um potencial negativo no lumen. Esse potencial negativo faz com que o sódio passe passivamente via paracelular para o lumen. Com isso, no final, temos a secreção de NaCl. Essa secreção gera o gradiente osmótico que resulta na secreção de água. Essa água ela vai percorrer todo esse caminho tortuoso da parte secretória, vai chegar na parte do ducto. No ducto, as células do ducto elas fazem a recaptação de cloreto e de sódio. Essa recaptação de cloreto é feita pela CFTR e a recaptação de sódio é feita por um canal de sódio. No entanto, a água não é recaptada, pois esse epitélio ele é mais impermeável à água do que o dos glomérulos. Então a água ela continua e vai sair pelo poro. E o sódio e o cloreto que entraram na célula, o sódio vai sair pela bomba sódio-potássio e o cloreto vai sair pela CFTR. O que ocorre em pessoas afetadas pela fibrose cística, essa primeira parte da secreção ocorre normalmente. O que ocorre é que a água junto com o sódio e o potássio vão passar pelo lumen, só que não vai ocorrer a recaptação do cloreto. Não ocorrendo a recaptação do cloreto, não ocorre a recaptação do sódio. E eles são eliminados pelo poro
gerando uma característica que pode ser utilizada no diagnóstico da fibrose cística, que é a concentração de sódio no suor. Todas elas seguem um mecanismo fundamental, que começa então com a mutação na proteína CFTR ou a ausência dela, gerando um defeito no transporte de íons cloreto, o que leva a uma alteração bioquímica das secreções. Com isso também leva a alterações fisiológicas, que são as patologias, que podem acometer o pulmão, o fígado, o pâncreas, intestino, glândulas sudoríparas e o aparelho reprodutor. Vou falar um pouquinho sobre a fisiopatologia pulmonar. Aqui eu quis trazer um esqueminha, né, que mostra a proteína CFTR. Aqui em ela funcionando normalmente, ou seja, os íons cloreto, eles conseguem atravessar a membrana da célula através dessa proteína CFTR. Com isso, o transporte de íons sódio também está adequado, o que leva, então, a uma viscosidade do muco normal. Com isso, o epitélio respiratório consegue, os cílios, né, presentes no epitélio respiratório conseguem limpar adequadamente esse muco e levar os patógenos. Já em 2, a proteína CFTR está mutada ou ausente, ou seja, ocorre um bloqueio dos íons cloreto, eles ficam retidos no interior da célula. Os íons cloretos retidos no interior da célula gera retenção de íon sódio e, consequentemente, de água, o que torna a viscosidade do muco alterada, ele torna muito mais viscoso. Começa a se acumular nesse epitélio respiratório, com isso os cílios, eles não vão conseguir fazer a limpeza adequada do epitélio. Esse muco começa a se acumular cada vez mais, gerando um ambiente propício ao desenvolvimento de bactérias e patógenos ali. O tecido ele não recebe nutrição adequada, o que leva a uma hipóxia, o que desencadeia processos inflamatórios e infecciosos. Os sinais e sintomas mais comuns quando a fibrose cística acomete o pulmão é a tosse crônica persistente e a excessão de produção de escarro mucoso. Esses dois são mecanismos do próprio organismo na defesa, na tentativa de tirar esses patógenos e esse muco acumulado. Mas isso dificulta ainda mais a respiração, ou seja, a função pulmonar ela está completamente comprometida. E cada episódio de infecção e de inflamação leva a uma fibrose no tecido, o que com o passar do tempo obstrui os brônquios e bronquíolos, o que pode evoluir mais tarde também para uma bronquiectasia, que é a dilatação e a destruição da parede pulmonar. Na figura 3 eu quis trazer aqui uma tomografia computadorizada. Na seta, a gente pode perceber os brônquios dilatados. E na figura 4, uma amostra da bronquiectasia, uma amostra grossa. Aqui eu quis trazer um gráfico que mostra a colonização bacteriana e conforme ela varia nas diferentes faixas etárias. Na primeira infância, até os 10 anos, a bactéria mais comum é Staphylococcus aureus. Ela está presente em 67,9% dos pacientes com fibrose cística. Essa bactéria é uma bactéria colonizadora, né? Ela deixa um ambiente adequado para que outras bactérias mais tarde venham colonizar. E indivíduos, né, que alcançam a fase adulta, a bactéria mais comum é a Pseudomonas aeruginosa. Ela está presente em 50,6% das pessoas. Essa bactéria é uma bactéria oportunista, né? Conforme eu falei, ela se aproveita do ambiente que já foi colonizado, e ela é uma bactéria muito comum em doenças pulmonares recorrentes. Os antibióticos, eles têm dificuldade de agir, uma vez que o tecido ele está com um muco muito espesso, e o que leva essas bactérias a se tornarem resistentes. Aqui eu coloquei uma comparação histológica de um quadro de bronquiectasia, que é uma evolução da fibrose cística. Na figura 5, a gente percebe, né, que a musculatura lisa está intacta, o epitélio está intacto e tem a presença de cílios. Já na figura 6, a gente não vê boa parte da musculatura, ou seja, a função pulmonar comprometida, e não vê presença de cílios. E
a gente pode perceber várias granulações que indica processo inflamatório. Eu vou falar agora um pouquinho na fisiopatologia das glândulas sudoríparas. Então, no epitélio das glândulas sudoríparas também está presente na membrana, né, está presente a proteína CFTR, ou ausente, né, mas quando ela está presente e tem essa patologia, ela está mutada, o que leva a uma alteração no transporte de cloreto. O cloreto não consegue sair da célula, ocorre reabsorção de sódio e de água. E esse cloreto e sódio acumulado no interior da célula fica no lúmen das glândulas sudoríparas. Quando elas são secretadas, ela secreta uma secreção salina, um suor salgado, que é famoso na fibrose cística. E esse suor salgado é usado, então, num teste de suor, que é um diagnóstico complementar da fibrose cística, que vai ser falado mais para frente. E aqui, por último, eu trouxe dois gráficos, na verdade, que mostram a concentração de cloreto no suor e de sódio no suor, em pessoas que não têm fibrose cística e que têm. Em pessoas que não têm, a concentração de cloreto no suor é em torno de 20 miliequivalente por litro, e em pessoas que têm fibrose cística, ela é 100 vezes maior. E também a concentração de sódio, que em pessoas que não têm é em torno de 20 e que têm fibrose cística está na fase de 80 a 100 miliequivalente por litro. Agora eu vou falar um pouco sobre a fisiopatologia pancreática. A partir da fibrose, na fibrose cística, o trocador cloreto-bicarbonato, que fica na membrana apical das células dos ductos pancreáticos, não funciona bem. Daí ocorre uma diminuição da secreção de bicarbonato e água pelos ductos, deixando as secreções dos ácidos viscosas. Daí ocorre uma obstrução dos ductos e esse tecido é destruído e substituído por gordura e tecido fibrótico. A baixa concentração de bicarbonato no suco pancreático, que serviria como um tampão, faz com que o pH do duodeno seja ácido. Isso prejudica a digestão porque não fica no pH normal de funcionamento das enzimas. Aqui uma lâmina de pâncreas normal, os ductos sem obstrução, os ácidos normais. Aqui uma lâmina de pâncreas afetado. Aqui outra lâmina de pâncreas afetado. Pode-se ver obstrução dos ductos, fibrose e inflamação. A fibrose cística atinge as funções exócrinas e endócrinas do pâncreas. Em relação à parte exócrina, esse muco, se ficar muito espesso, leva a uma obstrução dos ductos pancreáticos. Com isso, o suco pancreático não consegue ser liberado corretamente. Isso prejudica a digestão e a nutrição da pessoa afetada, principalmente uma digestão de vitaminas lipossolúveis, como A, D, E e K. Em crianças, essa má absorção e digestão leva a déficit de peso e estatura, porque mesmo que a criança se alimente bem, ela não consegue absorver os nutrientes de forma correta e não consegue crescer normalmente. Daí deve-se fazer suplementação com enzimas pancreáticas. Em relação ao pâncreas endócrino, a fibrose cística leva a intolerância à glicose e diabetes mellitus. Com a idade, as células glandulares são substituídas por tecido fibroso e gordura. Agora eu vou falar um pouco sobre fisiopatologia do sistema reprodutor. No homem, a mutação no gene CFTR da fibrose cística pode levar à agenesia bilateral congênita de vasos deferentes. O homem não tem os vasos deferentes daí. Ele não consegue liberar os espermatozoides de forma normal na ejaculação. E mais de 90% dos homens que têm fibrose cística são inférteis.
e de todos os homens que são inférteis, cerca de 1,4% é por causa da fibrose cística. A produção de testosterona desses homens é normal, e a liberação também, porque o caminho é outro do que o esperma. Não é possível corrigir a ausência de vasos deferentes no homem, mas já existem técnicas cirúrgicas, como as da imagem, onde você pode extrair extrair o esperma diretamente do testículo, e com isso esses homens podem ter filhos. Na mulher, a fertilidade não é tão prejudicada quanto no homem. Mulheres com fibrose cística têm fertilidade só um pouco abaixo do normal, em relação a mulheres que não têm. Outras complicações da doença dificultam a ação e a manutenção da gravidez, como, por exemplo, a má nutrição. Em mulheres com fibrose cística, o muco cervical é viscoso e espesso. Isso dificulta a passagem dos espermatozoides, prejudicando a fertilidade. Bom, eu vou começar a minha parte agora falando um pouco da fisiopatologia do sistema digestivo. Eu acho que é legal e importante ressaltar que a CFTR é o único canal de cloro na membrana apical da maioria das regiões no intestino. Como é que é o funcionamento normal no intestino? Bom, o cloro ele vai entrar por cotransporte junto com o sódio e com o potássio para dentro da célula. O sódio ele vai ser bombeado de volta pela bomba de sódio e potássio, e o potássio vai sair da célula de outras formas. Já o cloreto, ele vai sair através do CFTR, que vai ser ativado através de uma ANP cíclica. Bom, o gradiente de cargas negativas no lumen intestinal, devido à secreção de cloreto, atrai o sódio. Então, como resultado, a gente tem uma secreção de cloreto de sódio. Esse cloreto de sódio vai criar um gradiente osmótico que vai atrair água para o lumen intestinal. Isso é o que acontece normalmente. Quando a gente tem a fibrose cística, que ocorre a disfunção da proteína, ou mesmo não tem a proteína, isso tudo não vai ocorrer e, como consequência, a gente vai ter um material fecal espesso, que vai levar à ocorrência de algumas síndromes obstrutivas intestinais. Bom, a primeira dessas síndromes que eu vou citar é o Williams-Meconial, que é a forma de apresentação clínica precoce da fibrose cística. Ele acomete em cerca de 15 a 20% dos pacientes e é mais comum naqueles que têm insuficiência pancreática, né? Bom, o que acontece? O recém-nascido ele não vai eliminar o mecônio, que são aquelas primeiras fezes que normalmente o bebê elimina cerca de até 12 horas após o nascimento. Quando ele não elimina o mecônio, o bebê vai apresentar distensão abdominal e vômitos biliosos. Bom, e daí a gente tem o equivalente ao Williams-Meconial nos adultos, que é a síndrome da obstrução intestinal distal, que é uma obstrução do intestino delgado distal provocada pela passagem de material fecal espesso. Aqui eu trouxe uma imagem que é para mostrar que a situação ela pode ficar bastante crítica, sendo que algumas vezes você pode precisar até de uma intervenção cirúrgica para corrigir o quadro. Outra condição que pode acontecer é o prolapso retal, que é quando a mucosa do intestino grosso protrai pelo ânus. Ela pode ocorrer em até 20% dos pacientes, especialmente nos menores de 2 anos de idade. E é a combinação de diversos fatores, né? As fezes muito viscosas aderidas à mucosa retal, a perda da gordura periretal que dá sustentação ali ao reto, e o aumento da pressão intraabdominal devido à tosse crônica que os portadores da fibrose cística apresentam. Bom, e a gente tem, além disso, as manifestações que são secundárias à insuficiência exócrina do pâncreas. Como já foi explicado anteriormente, ocorre a obstrução dos canalículos pancreáticos, o que vai impedir a liberação das enzimas pancreáticas do duodeno, ou seja, a gente vai ter uma má digestão e uma má absorção de nutrientes, que vai trazer algumas consequências, né? A gente vai ter uma diarreia crônica, a presença
subespécies volumosas e gordurosas. Além disso, devido a essa má digestão e má absorção, a desnutrição ela é um quadro que vai se instalar rapidamente, sendo uma das primeiras manifestações clínicas da fibrose cística que a gente observa. Tanto que é muito comum que os portadores de fibrose cística tenham uma perda de peso, porque por mais que eles ingiram bastante calorias, bastante proteínas, que seja, nutrientes, eles não conseguem absorver essa proteína, não conseguem absorver esses nutrientes de forma correta, e a taxa de metabolismo basal deles é mais elevada, porque eles estão sempre com algumas infecções respiratórias, né? Então, isso eleva a taxa de metabolismo basal deles, e o gasto calórico deles acaba sendo maior do que a ingestão, porque, na verdade, até pode ser que a ingestão seja grande, mas eles não conseguem absorver corretamente esses nutrientes e essas calorias, e vão cada vez mais perdendo peso. Bom, vou falar um pouquinho também das glândulas salivares. Foi notado já que desde a infância a produção da saliva é mais espessa e tem uma secreção excessiva de sódio e cloreto quando comparados com pessoas que não apresentam a fibrose cística. Por que isso ocorre? Porque as glândulas salivares elas vão expressar a proteína CFTR igualmente às glândulas sudoríparas. Tanto que vários estudos hoje em dia tentam usar as glândulas salivares para diagnóstico, né? Tentam usar as concentrações de cloreto e sódio na saliva para diagnóstico, assim como é feito no teste do suor. Bom, agora eu vou falar um pouco também sobre a fisiopatologia hepática. No fígado, a CFTR ela vai estar localizada na superfície das células dos pequenos ductos biliares. Esses pequenos ductos biliares eles são intrahepáticos. Bom, o que é o funcionamento normal? Normalmente, a secreção do cloreto ela é seguida passivamente de água e ela vai manter a solubilidade dos sais e proteínas biliares. O que ocorre no fígado é que a CFTR, além de secretar o cloreto, ela vai regular uma proteína que absorve sódio. Então, quando a gente tem uma falta, um mau funcionamento do CFTR, além de não ter a secreção de cloreto, a gente vai ter uma absorção exacerbada de sódio pela célula. Ou seja, de novo a gente vai ter muito cloreto de sódio dentro da célula, que vai puxar a água, criar um gradiente osmótico e puxar a água para dentro da célula. Como consequência, vai ter um aumento da viscosidade do muco extracelular e obstrução dos ductos biliares. Bom, essa condição ela é mais conhecida como síndrome da bile espessa e ela pode levar a outras patologias. Em neonatos, uma icterícia prolongada, que pode ter diferentes prognósticos, sendo que pode ocorrer até a falência hepática após alguns meses, sendo um fator de risco o ilho meconial, que já foi comentado agora há pouco. A síndrome da bile espessa pode levar também, em adultos, a uma cirrose hepática, a uma cirrose biliar e a uma esteatose hepática. Que também vão gerar uma icterícia no adulto, né? Bom, é importante falar que essas manifestações hepáticas, elas acontecem mais em adultos. É mais comum acontecer em adultos, tanto que foi preciso que aumentasse a sobrevida dos pacientes com fibrose cística para que fossem observados mais essas manifestações hepáticas, porque quando a sobrevida deles era um pouco menor, não chegava a observar tanto o acometimento do fígado quanto hoje, que eles têm uma sobrevida maior. O acometimento do fígado ele também pode ser secundário a outras complicações, né, como a desnutrição, que pode levar a uma esteatose hepática, e os cálculos biliares, eles são mais frequentes em pacientes com fibrose cística. Bom, outra patologia que também pode estar um pouquinho ligada às lesões hepáticas são as doenças ósseas. Por quê? Porque essas lesões hepáticas, elas podem acarretar danos na síntese endógena de vitamina D e seus metabólitos. O que acontece é que pode acabar acontecendo uma diminuição da densidade óssea e um aumento de risco de fraturas.
Mas essa diminuição da densidade óssea, ela não vai acontecer só por causa dos danos na síntese endógena. Na verdade, é um conjunto de fatores, né? Como o baixo índice de massa corpórea, a baixa prática de exercício físico, o uso de glicocorticoides e o hipogonadismo, por exemplo. O teste de triagem neonatal, ele vai analisar os níveis da tripsina imunorreativa no sangue seco usando radioimunoensaio. Vai ser coletado 2 amostras. A primeira coleta entre 3 a 5 dias de vida e a segunda em até 30 dias. O objetivo desse teste é a identificação precoce de manifestações bioquímicas da disfunção pancreática, secundário ao refluxo da secreção pancreática provocada pela obstrução dos ductos. Esse teste ele possui uma alta sensibilidade, porém uma baixa especificidade, haja vista que existem vários outros fatores que podem causar a elevação do IRT nos primeiros dias de vida. Então, é necessária uma segunda análise para checar se essa elevação persiste. Caso os 2 resultados sejam positivos, é necessário fazer o teste do suor. Um dos testes muito utilizados é o teste da ionoforese quantitativa pela pilocarpina, como a Nini havia falado no início. Esse é o teste clássico. E ele consiste da estimulação das glândulas sudoríparas pela pilocarpina e a coleta de uma amostra de no mínimo 75 mg de suor em papel filtro ou gaze para análise quantitativa da concentração de cloreto no suor. Essa técnica exige uma elevada habilidade profissional, porque você tem que ter o peso exato do suor medido através de uma balança analítica, e você tem que ter cuidado para não evaporar a amostra durante a coleta. Além disso, precisa ser submetida a uma análise bioquímica de eletrólitos, que é uma técnica relativamente complexa. O outro método que está sendo utilizado também é o sistema de coleta por macrodúctil, que você vai coletar, você coleta o suor para dentro de uma espiral de plástico após a estimulação pela pilocarpina, e a pesagem e o risco de evaporação são eliminados nesse método, e você pode testar a condutividade dessa amostra, que vai ser equivalente à concentração de cloreto de sódio no suor. Para a ionoforese quantitativa, pelo método clássico, valores acima de 60 millimol por litro indicam um resultado positivo. E para o sistema de coleta por macrodúctil, que vai chegar à condutividade, valores acima de 90 millimol por litro é um valor positivo também. Esse teste, ele tem alta sensibilidade e alta especificidade. Após a análise genética, ela é justificada quando existe um quadro clínico condizente, um histórico familiar, ou o teste do suor não foi conclusivo. A análise genética, ela vai mapear o gene da fibrose cística para ver se existe alguma mutação. Ela tem uma alta especificidade, mas uma baixa sensibilidade. Por quê? Porque existem muitas mutações e nesse kit de análise, muitas delas não estão inclusas. Então,
Você pode ter um resultado negativo, ainda que o paciente seja portador da fibrose cística. E a análise de genética não é um teste muito acessível, porque é caro, mas sempre que for possível é importante fazer, porque vai fornecer análises no prognóstico e planejamento familiar. Aqui tem um esquema das dosagens. Então, como eu disse anteriormente, acima de 60 milimol por litro, você tem o diagnóstico da fibrose cística. E valores intermediários de 30 a 60, você precisa ter ou 2 mutações para fechar o diagnóstico, ou ter uma mutação que vai dar um diagnóstico possível, mas daí você vai checar por outros métodos. O teste do SLOR e análise de genética, eles são testes para dar o diagnóstico da fibrose cística. O teste do pezinho, que no caso é a triagem neonatal, você só vai identificar a possibilidade do paciente ter fibrose cística. Os critérios para o diagnóstico de fibrose cística foram estabelecidos em 1998, em que você precisa encontrar pelo menos um achado característico da fibrose cística, como história familiar ou presença de fatores fenotipos característicos, como, por exemplo, a síndrome iliomeconial, ou resultado positivo na triagem neonatal, associado a pelo menos uma evidência laboratorial de expulsão da proteína, que no caso seria o teste do SLOR positivo em 2 análises, 2 mutações em 2 alelos diferentes, e no caso de o teste do SLOR e análise de genética serem inconclusivas, você pode fazer também o teste da função da CFTR, que vai medir o transporte do cloreto pelo canal, e você vai tirar um potencial disso, uma diferença de potencial medida em miliamperes. Quando você tem a diferença de potencial nasal, que é o mais utilizado, aumentado, isso é característico da fibrose cística. Esse teste da função da proteína, ele é bem menos acessível do que o teste genético. Então, porque ele só é feito em centros altamente especializados, mas esse teste, ele tem uma alta especificidade e uma alta sensibilidade. Olá, voltei. Agora eu vou conversar com vocês sobre o tratamento. Acho que desligou seu microfone, Nive. Opa! Bom, agora sim. Bom, eu vou conversar com vocês sobre... Meu slide voltou aqui, gente, desculpa. Eu vou conversar com vocês sobre o tratamento da fibrose cística. E é importante lembrar, inicialmente, que a fibrose cística, ela não tem cura. Mas o seu tratamento evoluiu bastante nas últimas décadas, o que garante ao paciente uma vida mais longa e de uma melhor qualidade, ou seja, aliviando assim os seus sintomas. Bom, é importante também não deixar de lembrar que cada caso é um caso. Naturalmente, os tratamentos são semelhantes, mas a maioria das pessoas com fibrose cística apresenta acometimentos tanto pulmonares quanto digestivos. Embora, né,
cada caso vai ser conduzido de uma forma diferente. Bom, como a fibrose cística ela é uma doença multissistêmica, ou seja, ela atinge variados sistemas, sejam pulmonar, hepático, pancreático, as glândulas sudoríparas, o sistema reprodutor, assim como os colegas já falaram especificamente de como isso acontece, é necessário preocupar-se com um acompanhamento completo, munir-se tanto de um pneumologista, quanto de um bom endócrino, um gastro, um bom geneticista para acompanhamento desde cedo, um fisioterapeuta de qualidade, um nutricionista bacana, entre outros. Bom, além de garantir, muito importante, a reidratação do paciente e a reposição do sódio, especialmente em dias de calor, o esquema de tratamento da fibrose cística, basicamente no dia a dia, inclui o quê? Bom, listei algumas coisas para conversar com vocês. A boa nutrição do paciente, porque é por meio de uma dieta rica em calorias e sem restrição de gorduras, que vai garantir com que o paciente se mantenha forte e resistente ao tratamento. Uma suplementação de enzimas pancreáticas para auxiliar a digestão desse tratamento, para a parte em que acomete o sistema digestório. A reposição de vitaminas lipossolúveis A, D, E e K. A inalação diária com soro fisiológico, auxiliando todo o sistema respiratório do paciente. E com broncodilatadores e com mucolíticos, conforme as características da secreção que o paciente apresentar, e as orientações, claro, do pneumo. Uma fisioterapia respiratória que vai auxiliar e facilitar a higiene dos pulmões e evitar as futuras infecções que esse paciente possa vir a ter. E a prescrição de antibióticos, tanto em casa ou no hospital, em casos mais graves. Esses medicamentos prescritos, né, para os pacientes com fibrose císticas, com fibrose cística, tanto pode ser antibióticos, como já citados, anti-inflamatórios, os broncodilatadores, como foi falado, os mucolíticos, como também foi falado. E aqui, né, pontuo novamente a importância dessa fisioterapia respiratória, vai estar auxiliando muito nessa qualidade de vida, né, do paciente. Em casos mais graves, é recomendado tanto transplante de pulmão, quanto terapia gênica, que é um tratamento de ponta, mais recente, mais novo, que ainda está sendo bem estudado. Mas a palavra principal, o termo principal, a abordagem, o foco principal aqui é abordagem multidisciplinar, para fazer com que o paciente se volte para ter a vida mais normal possível. Esse é o foco principal. Bom, acho que a gente encerra por aqui, né, o nosso trabalho, né? Acho que pontuamos todos os pontos que a gente procurou trazer, e é isso.